Olá, eu sou Luiz Segundo e você está linkado agora ao canal Vivo Agro. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais técnicas que eu utilizo para plantar as sementes de alface. No vídeo anterior, nós vimos alguns tipos de sementes de alface e as principais informações referentes a cada um desses tipos de alface. Se você não assistiu o vídeo anterior, clique aqui no cantinho superior esquerdo, assista o vídeo sobre as principais informações das sementes de alface. Na sequência, volte e assista o vídeo sobre o plantio das sementes de alface. E é agora, logo depois da vinheta. Então vamos lá. Para o plantio das sementes de alface, nós temos duas opções. Nós podemos plantar as sementes de alface já no local definitivo, onde ela vai ficar desde a germinação até a sua colheita, ou nós podemos plantar as sementes de alface em sementeiras. Em sementeiras é a forma mais convencional, é a mais utilizada principalmente pelos agricultores que produzem em escala comercial. Eles trabalham com a produção em sementeiras. Eu vou fazer a demonstração das duas aqui para vocês entendam, para que vocês conheçam e para que vocês escolham a que melhor se encaixa no perfil de vocês, certo? Então vamos lá. Nós podemos produzir as mudinhas de alface em caixas como essa aqui de ovo. Eu particularmente não recomendo, não utilizo produção de mudas em caixinhas de ovo. Por quê? É muito complicado você tirar uma muda de uma célulazinha dessa aqui para fazer o transplantio. E as mudinhas de alface, quanto menos estresse você provocar a mudinha, quanto menos estresse sofrer o sistema radicular, maiores são as chances de recuperação da mudinha após o transplantio. E essa caixa aqui, com o passar do tempo, logo você vai molhar, todo dia você vai molhar a planta, vai irrigar a planta. E aí essa caixa vai ficar molhada. Pode acontecer da raizinha em fase de crescimento romper o papelão. E aí quando você for tirar a muda, pode quebrar a raiz da planta. Quando você quebra a raiz de uma planta, automaticamente aquele local ali vira uma porta de abertura, uma porta de entrada para doenças, para micro-organismos patógenos. Então eu particularmente não utilizo a caixa de ovo. Uma segunda alternativa, como sementeira, seria a produção em bandejas de isopor. Essa é uma bandeja de isopor padrão. Muitos agricultores utilizam as bandejas de isopor para a produção de suas mudas. Eu particularmente também não recomendo a produção de mudas na bandeja de isopor. Por quê? Pelo mesmo motivo da caixinha de ovo. Com o passar do tempo, a célulazinha de isopor ela pode se romper, a raizinha na tentativa de crescer pode acabar perfurando o isopor, e aí quando você for tirar a mudinha para transplantar para o local definitivo, pode acontecer de você quebrar a raiz. Então mais uma vez você vai ter uma porta de entrada para micro-organismos patógenos. E por mais que a planta possa se recuperar, geralmente acontece dela se recuperar, mas isso vai demandar mais tempo, vai demandar mais nutriente, vai demandar mais esforço da muda para se desenvolver. E eu quero exatamente o contrário, que ela se desenvolva mais rápido, que a mudinha se desenvolva de forma saudável e no menor espaço de tempo. Eu particularmente utilizo as bandejas de polietileno, as bandejas de plástico. Essa aqui é uma bandeja que possui 10 células na largura e 20 células no comprimento. É uma bandeja que para a produção de mudas de alface é excelente. Então eu tenho nessa única bandeja como produzir 200 mudas de alface. Então essa é a bandeja padrão, eu gosto muito de utilizar essa bandeja. A retirada da mudinha de cada célula dessa aqui ocorre de forma bem simples, sem manuseio da raiz, ou seja, a raiz vai ficar conservada, ela não vai ter perigo de quebrar. Então é muito boa. Para semear essa bandeja, o que nós precisamos primeiramente? Precisamos de um substrato. Ou você pode produzir o seu próprio substrato, ou você pode comprar o substrato pronto. Eu trabalho com um substrato
que você encontra em qualquer loja de produto agropecuário, que é o substrato de fibra de coco. Isso aqui, gente, nada mais é do que o coco da praia, triturado. É um excelente substrato para utilização na produção de mudas. Ele, naturalmente, ele é comercializado para venda da água, a água de coco. Então, o coco ele é triturado e ele vira esse substrato de excelente qualidade. Quais as vantagens de se utilizar esse tipo de substrato? A primeira é que esse material é esterilizado. Como ele é esterilizado, só vai nascer aqui nessa bandeja a mudinha de alface. Não tem perigo de nascer nenhuma erva daninha que venha a competir por nutrientes com a mudinha da alface. Então, só por esse motivo já é um excelente substrato para ser utilizado na produção das mudas. Mas, além disso, ele facilita o desenvolvimento do sistema radicular, ainda que aqui dentro dessa célulazinha pequena. E por facilitar o desenvolvimento do sistema radicular, a plantinha se desenvolve bem na bandeja. Então, por esses motivos, eu utilizo o substrato pronto. Mas você pode adquirir um substrato, existem vários outros tipos, aliás, de substratos no comércio. Eu utilizo de fibra de coco, mas você encontra outros tipos prontos também no mercado. E além disso, você pode confeccionar o seu próprio substrato, que eu vou mostrar posteriormente em outro vídeo, como que você pode produzir o seu próprio substrato. Mas vamos lá, para mim utilizar esse substrato nessa bandeja, o que eu tenho que fazer? Basta eu umedecê-lo. Eu vou molhar ele. Estou usando aqui o borrifador manual. E eu vou molhar ele, deixando ele em um ponto de umidade que eu consiga transplantar para a bandeja de forma satisfatória. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com a mão mesmo. Se eu pegar o substrato com a mão, apertar, não escorrer água e ao mesmo tempo se formar um torrão na minha mão, você observa que não se formou um torrão. Por quê? Porque o teor de umidade ainda está bem abaixo do que eu preciso. Então eu vou continuar umedecendo esse material até que eu consiga apertá-lo com a minha mão, não escorrer água e ao mesmo tempo se formar um torrão. Como não se formou o torrão, torna a umedecê-lo. Para que nós não percamos tempo, eu já deixei um substrato preparado. Está aqui. Esse já está com o teor de umidade dentro dos padrões que a gente quer. Observem que eu formo o torrão, não escorre água, o que está caindo é o próprio substrato. Ó. Não escorre água e ao mesmo tempo se forma um torrão na minha mão. Então pronto, esse material já está com teor de umidade ideal. É só distribuir ele na bandeja. Vou botar aqui na bandeja. Você pode botar com fartura. Espalhar bem por toda a bandeja para preencher todas as células com o substrato. Preencha todas as células. Faça uma leve compressão, não precisa compactar o substrato, mas faça uma leve compressão para o preenchimento. Ó, observem que ela fica bem homogênea. Algumas células não foram preenchidas. Eu pego mais substrato para preencher todas as células. Pronto, todas as células estão preenchidas com o substrato. Próxima etapa. Agora eu preciso fazer a covinha para colocar a semente. Lembra lá do vídeo anterior que essa covinha ela não deve ter mais do que 0,5 a 1 centímetro de profundidade. Então nós vamos agora fazer essas covinhas. Os agricultores, os produtores que trabalham com produção em escala comercial, eles utilizam uma espécie de forma que se encaixa nessa forma e você pressiona, automaticamente ela já fica com as covinhas preparadas. Como nós somos pequenos produtores e estamos iniciando agora
no ramo de produção de hortaliças, então nós vamos fazer essa covinha com uma caneta esferográfica. Então manualmente eu vou fazer esse processo de abrir as covinhas uma a uma, lentamente, lembrando que a profundidade não pode ultrapassar 1 centímetro de profundidade. Por quê? Se eu ultrapassar 1 centímetro de profundidade, fica bem difícil para a semente conseguir se desenvolver, subir, emergir e germinar. Então não ultrapassem essa profundidade de 1 centímetro, certo? Enquanto eu faço aqui as covinhas, eu vou acelerar o vídeo para que vocês não precisem acompanhar todo esse processo. O importante é que vocês entendam como ele é feito. Pronto, fizemos as covinhas em todas as células da bandeja. Então agora é efetuar o plantio da semente. Então vamos à semente.